Boa noite. Hoje o dia é especial, né? A noite especial, aniversário do Chico, né? E que espiritualidade nos ajude, nos ampare, né? E que a gente consiga, como o Haroldo acabou de falar, que a gente consiga gradativamente, em cada estudo, em cada perguntas e respostas que a gente participa, em cada livro que a gente se debruça para estudar, que a gente aprimore e melhore e evolua gradativamente. É sempre um prazer fazer estudos. Eu sempre falo que quem faz o estudo, quem vem até aqui à frente para trazer um pouquinho do que estudou, cresce muito porque a gente tem a oportunidade de se debruçar sobre um tema. Então acaba que é sempre muito prazeroso e produtivo para quem se dispõe a estar nesse lugar. É um convite a todos vocês, é um aprendizado dentro da doutrina espírita, a hora a gente está embaixo, a hora a gente está aqui em cima, né? Então é um exercício interessante que todos que tiverem facilidade seria interessante estar aqui também. Então vamos lá, né? O tema da noite é atitude mental. Atitude, exatamente isso que eu estou falando agora, né? Essa postura, o comportamento, o propósito. Mental, a gente vai discorrer à noite, né, no estudo, sobre o nosso pensamento, sobre as nossas inteligências. E quem se debruça muito, né, que dita muitos livros nesse sentido, é Joana de Ângeles. A gente sabe que Joana, ela acaba nos seus livros, né, são vários os livros que tratam exatamente de temas como ser consciente, os males existenciais. Ela traz sempre essa reflexão nossa enquanto seres humanos e como nos tornarmos conscientes da nossa condição humana e espiritual. Então, quem tiver a oportunidade de ler os livros da Joana, né, Joana de Ângeles, é um espírito que dita os livros para o Divaldo Franco. Né? Então, vamos lá para a gente conversar um pouquinho sobre o tema da noite. Para a gente começar, é óbvio que a gente remete à nossa literatura básica. Né? Então, o Livro dos Espíritos, ele tem duas perguntas que vai falar exatamente sobre o que a gente vai discorrer. A 833. Há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pelo qual ele desfrute de uma liberdade absoluta? O pensamento. Se a gente for parar para pensar, né, todos nós somos extremamente livres para pensarmos aquilo que nós desejarmos em qualquer momento do nosso dia. Você pode ter uma cumplicidade enorme com a pessoa que está do seu lado. Ela nunca vai saber o que você está pensando, a não ser que você expresse o seu pensamento. Nós estamos falando de encarnados. Obviamente, a espiritualidade conhece os nossos pensamentos, né? Principalmente a espiritualidade que tem a sintonia conosco. Pergunta 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, quando eu falo de Joana de Ângeles, ela vai se debruçar, aprofundar e ditar livros que falam exatamente dessa conquista da consciência, do ser consciente. Como que nós usamos a nossa liberdade de pensar para evoluirmos de uma forma cada vez mais consciente da nossa condição humana e espiritual. Então, a partir dessas duas perguntas, a gente vai tentar discorrer sobre o assunto. Então, atitude nada mais é do que postura, proceder, comportamento, propósito. E mental, a gente vai estar falando sempre que é relativo ao nosso cérebro, relativo à nossa mente, que é tudo que a gente pensa, que são os nossos sentimentos, o nosso afeto, que vão determinar as nossas palavras, as nossas ações, o nosso comportamento. Então, quando a gente fala de atitude mental, como que nós
enquanto seres humanos, enquanto espíritos, utilizamos o nosso pensar, que é produzido no nosso cérebro, na nossa mente, como que a gente lida com as nossas emoções, que também estão aqui no nosso cérebro, para que a gente possa proceder e ter atitude no nosso dia a dia. Então, o nosso pensar, o nosso sentir, ele vai determinar quem eu sou no meu dia a dia, na minha atitude de vida. Então, tudo começa aqui, né? Pensamento significa o quê? Pesar, né? Etimologicamente significa dar peso. Eu vou pesar aquela situação. Eu vou fazer uma reflexão sobre a realidade. Eu vou avaliar a realidade. A gente vira e fala assim: eu estou pensando. Você está pensando sobre o quê? Você está avaliando uma determinada situação que você está vivendo naquele momento na sua realidade. Inteligência é a faculdade especial, peculiar ao ser humano, lembrar que nós, enquanto seres evolutivamente, dentro da evolução das espécies, nós somos os seres pensantes, os seres racionais, dentro da evolução nós somos o ápice dos animais, é peculiar então a nós, que ele dá o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existe e de que constitui uma individualidade. Né? Então a gente vai estar falando de atributos do nosso cérebro, atributos da nossa mente, que nada mais são do que atributos nossos enquanto espíritos. Tá? Então, pensar é uma atividade extremamente organizada e de uma liberdade que a gente não vai ver em lugar nenhum. Eu sou livre, completamente livre, para pensar o que eu quiser. Né? A pergunta do Livro dos Espíritos é clara e a resposta mais clara ainda. É um processo organizado de representação neural. Então, a gente vai estar falando de atividade mental. É cérebro, é neurônio, são circuitos neurais que permitem que, nos arranjos sinápticos, a gente consiga pensar sobre a nossa realidade. Permite ao ser humano modelar o mundo e, com isso, lidar com ele de forma efetiva e de acordo com suas metas, planos e desejos. Então, olha só, quando a gente fala de atitude mental, eu estou falando do início, do chute inicial, para que eu possa modelar o mundo. Então, quando a gente fala que nós somos co-criadores, a gente está falando da nossa capacidade, enquanto seres pensantes, seres racionais, de tomar atitudes, tomar decisões que vão mudar o mundo, seja a minha vida ou seja o coletivo. Então, pensamento, a gente vai ver que tudo que existe na realidade, isso aqui é um microfone, alguém pensou para criá-lo. Isso aqui é uma cadeira, isso aqui é uma mesa. Tudo que nós vemos no nosso mundo objetivo, tudo que é palpável na nossa realidade, iniciou aqui. Não existia. Não existia microfone, não existia cadeira. O homem, pela sua capacidade racional de pensar, ele modelou o mundo. Então, todos os meus pensamentos, crenças, ideologias definem meu comportamento, as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas palavras, que vão definir a minha realidade e a realidade do mundo. Né? Então, se eu sou quem eu sou, Gisele, com todas as minhas mazelas, com todas as minhas dificuldades, minhas potencialidades, isso tudo que eu crio em torno de mim, da minha vida, inicia no meu pensamento, na minha forma de avaliar, pesar a minha realidade. Pensar não é isso? É avaliar, dar peso, atribuir à minha realidade alguns valores.
Isso faz com que eu tenha uma realidade individual. Mas um monte de gente pode pensar numa realidade como a gente tem vivido hoje. A nossa realidade coletiva de um mundo ainda em guerras. A gente está vivendo inúmeras guerras, mas duas em especial que a gente está assistindo no noticiário todas as noites. Onde começou essa guerra? Né? Como é que foi isso? Como é que um vai, começa a matar o outro? Onde que começou? Aqui. Por ideologias políticas, por ideologias religiosas, né? Por ideologias racistas, que um povo é melhor que o outro. Como é que vocês justificam o extermínio dos judeus? Uma ideologia racista. Um movimento de eugenismo que queria limpar o planeta daqueles que eram inferiores. Onde começou isso? Aqui. Numa crença, numa ideologia, num pensar que inicialmente era individual, passou para um pequeno grupo e foi crescendo até causar o caos que aconteceu. Como nós vivemos em sociedade, aquilo que a gente pensa tem uma repercussão social porque a gente não está sozinho, né? A gente é capaz de convencer ou convocar as pessoas da minha família, amigos, a gente troca ideias. Então, a nossa realidade hoje, enquanto sociedade, é uma realidade que é fruto daquilo que nós pensamos coletivamente. Então, nós somos responsáveis, sim, pelas guerras que estão acontecendo. Nós somos responsáveis, sim, pelas desigualdades sociais, econômicas que a gente está vivendo. Porque nós vivemos juntos, num balaio, juntos, pensando juntos sobre ideologias, crenças. Por isso a importância da atitude mental, porque é nela que tudo vai começar. E aí a gente vai ver que, felizmente, a gente evolui. Felizmente, nós estamos hoje num patamar muito melhor do que nós já estivemos ao longo da história. A nossa inteligência, ela cresce. E não só a inteligência racional. A gente vai ver que a gente tem 3 tipos de inteligência que são fundamentais para nós enquanto espíritos em evolução. O que aconteceu com a nossa razão, né? Essa razão instrumental, analítica, objetiva, técnica, ela culminou numa sociedade tecnológica que vivemos. Hoje, todos nós andamos com um computador na mão, que é um celular. Esse celular faz tudo, né? Essa tecnologia, ela não existia há 30, 20 anos atrás, não dessa forma que ela tem hoje. Hoje nós somos capazes de criar uma vacina em tempo recorde, como a ciência criou na época do Covid. A gente consegue ter medicamentos para as doenças mentais que a gente nunca tinha tido anteriormente. Principalmente a partir dos anos 90, a gente teve um boom tecnológico. Então, nós nunca tivemos tão avançados tecnologicamente quanto nós tivemos até hoje. Só que a gente deu muito tiro no pé, né? Quando na Segunda Guerra se descobriu o átomo e foi possível manipular o átomo, o que nós fizemos? A bomba atômica. E aí a gente descobriu que aquilo que era o suprassumo da nossa inteligência, que é manipular átomo, é mortal, pode acabar com a raça humana, né? E aí a ciência ela vai se debruçando nessa tecnologia, só que aí ela chegou num ponto que foi, e daí? Se resume nisso? Nessa ciência tecnológica, objetiva, materialista, que busca descobrir as coisas do ponto de vista só do intelecto, né? Só que aí a gente viu que essa possibilidade de usar o nosso intelecto, usar o nosso cérebro, ela tem tanto poder de destruir quanto de criar.
Eu posso criar medicamentos ótimos, eu posso criar recursos tecnológicos que vão auxiliar na qualidade de vida das pessoas, mas eu também posso destruir, a depender do foco que eu dou para a minha inteligência, para a minha razão. E aí, a ciência começou a perceber que quanto mais ela avança, 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 ela vai se afastando do humano. E aí teve um revertério na história da ciência. Espera aí, o que adianta a gente ter um funcionário com QI altíssimo, super inteligente, racional, objetivo, que não consegue conversar com o colega do lado? Hoje, as empresas, elas não querem uma pessoa que seja fantástica tecnologicamente falando. Ela quer um funcionário que seja fantástico tecnologicamente, mas que saiba conversar, que saiba trabalhar em equipe, que saiba ter empatia, que saiba lidar dentro de um contexto social mais amplo, né? E aí a ciência começou a pensar e se debruçar numa outra inteligência. A inteligência racional, tecnológica, da ciência é boa? Ótimo. Com limites? Ótimo. Mas a inteligência emocional, que é a segunda inteligência, tão quão importante a primeira, que faz com que nós usemos o nosso cérebro. Eu falei com vocês que a gente pensa, a gente sente, a gente tem afetos, a gente tem emoções. Tudo isso dentro do nosso sistema nervoso central. E aí ela é tão importante quanto a primeira. Então, a atitude mental, ela tem a ver com aquilo que eu sei, aquilo que eu penso, aquilo que eu aprendi do mundo, mas como que eu me comporto emocionalmente frente à minha realidade. Isso é inteligência emocional, né? Então, o ser pensante, ele pensa, mas ele é impregnado de afeto e emoção. Então, sensibilidade e afeto, eles são os elementos fundamentais para os nossos valores. Né? Se a gente for pensar, uma matemática pura, que você vai em cima, que você vai pensando, física pura, tal, tal. Tá, é legal, mas até que ponto que essa física, a não ser a física quântica, que abriu espaço para essas discussões, até a física quântica chegar, a gente não tinha espaço para isso. Agora a gente tem. A gente tem espaço que existe algo mais do que o simples pensar racional. Nós somos seres humanos extremamente emotivos, sensíveis, afetuosos, e isso também tem que ser um aprendizado. Isso também é uma inteligência a ser conquistada. A inteligência emocional não se concentra sobre o que a gente pensa, mas como afetivamente reagimos aos nossos pensamentos e aos fatos que acontecem conosco, né? E quantas pessoas que nós conhecemos que você vira e fala assim, nossa, mas tão inteligente, e se desmorona dessa forma? A gente fala muito, quando a gente trabalha na saúde mental, a gente fala de um tal de recursos internos. E a gente fala com a pessoa, você precisa ter recursos internos para lidar com os seus problemas. Mas recurso interno não se restringe a uma inteligência intelectual, racional, que você saiba as coisas. É também uma inteligência emocional em que você tenha uma maturidade emocional para lidar com aquilo que você vive, com aquelas circunstâncias da vida em que você vive, né? Quantas pessoas que nós conhecemos que se desmoronam quando perdem um ente querido, mesmo espíritas. Aí você fala assim, gente, a pessoa sabe tudo da doutrina espírita. Ela já leu todos os livros. Ela sabe da reencarnação. Intelectual, ok. Mas emocionalmente, ela não consegue lidar com esse luto que para nós espíritas é extremamente normal. Ora eu estou lá, ora eu estou cá. Afetivamente, é óbvio que eu não estou falando que isso é fácil, mas a gente tem que ter uma maturidade emocional para lidar com as situações de vida que nos acontecem. E isso é uma inteligência.
determinada por circuitos neurais que nem a outra inteligência, que é a inteligência racional. E vocês já viram que tem pessoas extremamente simples do ponto de vista intelectual, mas que têm uma maturidade emocional fantástica. São pessoas que não fizeram faculdade, que nunca se debruçaram sobre muitos livros, mas que têm um manejo da sua emoção de tal forma que ele passa por um, passa por outro e consegue. Porque ele tem a inteligência emocional amadurecida, investida, desenvolvida, né? E aí a gente vai ver que no nosso cérebro a gente tem um lugar onde a gente tem o desenvolvimento dessa inteligência emocional, que é aqui, chama sistema límbico, que é uma região um pouco mais baixa, fica no centro do nosso cérebro, né? Que é uma região que controla inclusive as nossas motivações de vida. E que é uma área que todo animal tem. É uma área que qualquer animal tem, os mamíferos têm, os animais têm, que é uma área que controla sede, fome, sexo, que é a perpetuação da espécie. Os animais entram no cio, os animais buscam comida, os animais buscam água quando estão com sede. E eles têm as motivações para essa sobrevivência, definida pelo sistema límbico, que é o sistema das emoções. E as nossas emoções, elas têm a ver, inclusive, com memória e aprendizado. Nós somos bons naquilo que a gente gosta, né? Então, quanto mais você sente prazer com uma coisa, mais você investe naquilo. Então, você gostou, os alunos que ainda estudam, né? Quando ele gosta de uma matéria, por exemplo, de história, quanto mais ele estuda, mais ele tem retorno positivo, mais ele gosta daquilo que lhe dá prazer a ele de estudar. Então, o nosso sistema límbico, o sistema das emoções, tem a ver com a nossa aprendizagem, com a nossa memória. A gente lembra das coisas boas que nos aconteceram, né? E aí, então, a gente passa a perceber o quê? Tá, nós somos seres racionais, seres humanos com inteligência. Mas então eu tenho a inteligência racional e emocional. E Leonardo Boff, no livro que ele fala da grande transformação, que ele traz uma reflexão para a transformação do planeta Terra, bem dentro da ecologia, né? Ele fala exatamente isso, que a nossa inteligência racional é orientada para a construção de um mundo funcional. O microfone facilita a minha vida aqui. A cadeira facilita vocês me ouvirem que vocês estão sentados. A razão faz com que a gente desenvolva ciência, e ciência facilita a nossa vida. Só que a outra razão, que é a emocional, ela é norteada por um mundo social, porque nós vivemos em sociedade. O Livro dos Espíritos deixa muito claro, ele tem um capítulo das leis, que é a lei da sociedade. A gente vive junto. A gente vive em família, em comunidade, em sociedade, e a gente tem que ter maturidade emocional, atitude emocional para que a gente possa viver bem em sociedade. Por isso, a inteligência emocional é tão importante. Só que aí, de uns tempos para cá, principalmente depois dos anos 90, os anos 90, para quem estuda neurolinguística, neurociência, foi uma década. Os Estados Unidos decretaram que os anos 90 seriam os anos dedicados à neurologia, ao cérebro. Chama década do cérebro. E foi exatamente nesse período que nós tivemos muitos avanços dentro da neurociência. E foi no bojo dessas descobertas que alguns neurocientistas começaram a discutir uma terceira inteligência. A gente tem a inteligência que faz com que a gente pense sobre o mundo intelectual.
A gente tem uma inteligência que faz com que a gente se comporte bem no mundo, no nosso afeto, na nossa convivência, que é emocional. E uma terceira, que é a inteligência espiritual. Ela dá um pulo, ela dá um avanço quântico na nossa capacidade de pensar. Porque a gente para de pensar em coisas e emoções e a gente começa a pensar no sentido da vida. Que é um pensar muito mais filosófico, muito mais determinante. Por que eu estou aqui? Qual que é o propósito da minha vida? Quem eu sou? A que venho? Para onde vou? Essas questões, elas fogem da inteligência racional, elas fogem da inteligência emocional e fazem com que eu pense sobre coisas muito mais complexas e muito mais transcendentes. E aí os neurocientistas passaram a chamar isso de inteligência espiritual. Ao lado da inteligência e da emocional, da intelectual e da emocional, a terceira grande inteligência espiritual é capaz de criar conexões de sentido e significado entre todas as coisas. É por meio dessas ligações e vínculos que o indivíduo é capaz de desenvolver um sentido de vida fundamental ao desenvolvimento da energia motivacional e nas relações interpessoais. Isso é fantástico. E quando você lê sobre o ponto de Deus, que é um ponto no cérebro, que é da inteligência espiritual, a gente fala, gente, mas isso não é literatura espírita? Isso não é espírito? Não, eles não estão falando de religião. Eles estão falando de uma terceira inteligência que nos conecta com a transcendência. E é fantástico. Porque aí a gente pega Joana de Ângeles, coloca do ladinho do que você está lendo, e você fala, gente, estão falando a mesma coisa. Eles estão falando a mesma coisa de uma forma um pouco diferente, mas com o mesmo contexto. A inteligência espiritual no traz, olha a primeira coisa, autoconsciência. O que a doutrina espírita fala com a gente? Conhece-te a ti mesmo. Não é? Se debruce sobre você, se conheça, conheça suas potencialidades, suas dificuldades, as coisas que você precisa trabalhar, os seus vícios, as suas possibilidades de virtude. Autoconsciência. É o que Joana de Ângeles fala o tempo todo, ser consciente, seja consciente de você primeiro. E desenvolver qualidades, olha a inteligência espiritual, se não são as bem-aventuranças. Que a gente consiga desenvolver amor, compaixão, altruísmo, tolerância, paciência, capacidade de perdão, responsabilidade com o mundo e com os outros e crença nas pessoas e na capacidade de superar momentos difíceis. É o que a gente fala todo dia, não é? Na doutrina. A inteligência espiritual está ligada a questões profundamente humanas. Busca de sentido da vida, solidariedade, fraternidade, compaixão, empatia, gratidão, indulgência. Que é o que a gente busca na nossa transformação íntima o tempo todo. Que eu seja manso, que eu seja humilde, que eu seja indulgente, que eu seja compassivo, que eu perdoe, que eu tolere, que eu tenha paciência. São as virtudes que nós estamos buscando no nosso processo evolutivo que estão nesse bojo da nossa inteligência espiritual. Que, como qualquer outra inteligência, é aprendida. Olha que legal. É aprendida. A gente não aprende matemática? Não é uma inteligência racional? A gente não senta lá e estuda a tal da física, que para mim é uma tortura, mas vai lá, aprende, faz prova.
Tira 6, tá bom, passou, aprendeu, de alguma forma aprendeu. A gente não se esforça para aprender as questões tecnológicas da vida, racionais da vida. Quando a gente se compromete num processo psicoterapêutico, ou conversar, ou tentar pensar, fazer uma autoanálise das nossas ações, a gente não está refletindo sobre como eu lido emocionalmente com a minha vida. Inteligência emocional, a gente aprende a ser melhor. Na doutrina espírita, pau que nasce torto não morre torto, a não ser que você queira. Mas nós acreditamos fortemente na capacidade de transformação nossa. Inteligência espiritual a gente aprende. Ela vai se transformar num hábito como qualquer outra das nossas inteligências. E o princípio dela? Autoconsciência, espontaneidade, visão baseada em valores, holismo, ver o tudo, né? O todo, compaixão, diversidade, humildade e a nossa capacidade de formulação. Então, a gente tem essas 3 atitudes mentais. São 3 inteligências. Todas as 3 são importantes. Todas as 3 são aprendidas e devem ser exercitadas. A gente tem a inteligência racional, a emocional e a espiritual. A primeira delas é a capacidade de resolver problemas e é o pensamento lógico. Quando a gente fala do capital, o que eu penso? O que eu penso? Isso é a minha razão. O que está aqui na minha atitude diária que eu estou pensando? A segunda, a minha inteligência emocional. A capacidade de reconhecer e dar com as próprias emoções e responder adequadamente às emoções das outras pessoas. O que eu sinto? O que eu sinto com esse incômodo emocional meu? O que tem aqui? Né? E como é que eu lido com o outro emocionalmente? Como é que eu lido com o outro? O pensar diferente do outro? E a terceira, que é a inteligência espiritual, refere à capacidade de dar propósito e significado à vida. O que eu sou? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o sentido dessa encarnação? Qual que é o propósito de eu estar aqui vivendo essa experiência nesse momento? Está vendo que deu um salto quântico? O que eu sou, como eu me sinto, né? O que eu penso, como eu me sinto e o que eu sou de verdade, né? Eu sou aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e a minha capacidade de transcender isso e pensar, tem algo maior que isso. E vocês já viram que os materialistas, aqueles que não acreditam, né, que tem algo a mais, os materialistas, eles ficam, tá, eu sou fera racionalmente. E vocês já viram que quem é aquele materialista, que ele é muito bom, fera, basicamente na primeira inteligência? São os gênios, fantásticos do ponto de vista intelectual, mas são imaturos emocionalmente, que têm uma dificuldade de lidar com os outros, porque não são humildes o suficiente para lidar com o outro, né? Porque a maioria das pessoas que são muito inteligentes, elas podem ser arrogantes, orgulhosas e com isso terem uma dificuldade grande de lidar com os outros. E para ela, a vida é aquilo que ela sabe, o que ela pode produzir materialmente com a capacidade que ela tem material de pensar, de criar, de produzir, né? Então são as 3 inteligências, são as 3 inteligências fundamentais para nós enquanto seres humanos, e o mais bonito, todas 3 são passíveis de aprendizado e se tornarem hábitos em nossa vida. E aí são esses 2 aí,
A Zohar, com o marido dela, o Marshall, ela é uma física que também fez psicologia, começou a se debruçar sobre a física quântica e ela descobriu, de uma forma neurocientista, né, de uma forma dentro da neurofisiologia, que existe um ponto de Deus no nosso cérebro, que ele entra numa quantidade enorme de sinapses e sintonia ali neurais quando a gente está em transcendência, quando a gente está em oração, quando a gente está fazendo um ato de caridade, quando a gente está sendo solidário, compassivo, quando a gente transcende. Essa área do cérebro responde a essa estimulação. E ela chama isso de ponto de Deus. Então, neurologicamente, existe um ponto de Deus. Óbvio que nem todos os neurocientistas concordam com isso, mas grande parte deles concordam que tem alguma coisa no cérebro que é estimulada quando a gente transcende. Ponto de Deus. E Joana de Ângeles, ela vai falar disso também. Olha só o que acontece. A ciência vem direcionando o seu olhar para a união entre o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Gente, isso é fantástico. Eu trabalhei na UFMG nos anos 90. Eu tive lá uns 5 anos atrás, para ver um pessoal lá. Quando eu chego lá, assim, na escola de medicina, coisa mais linda. Curso Saúde e Espiritualidade, dentro da UFMG, dentro do curso de medicina. O pessoal está estudando saúde e espiritualidade. Tem essa disciplina no curso. É um caminho sem volta. Todos nós sabemos hoje que a espiritualidade, não estou falando da doutrina espírita, a transcendência é fundamental para o ser humano hoje. E todas as correntes, né, grande parte das correntes, não as materialistas, obviamente, estão falando, se debruçando sobre a importância da inteligência espiritual para que a gente tenha, de fato, qualidade de vida. Né? Então é legal demais. Na USP tem, na UFMG tem. Eu falo, são faculdades de tradição que trazem hoje. A gente tem a AME em Belo Horizonte, a MENG em Belo Horizonte, que é a Associação Médica Espírita, trazendo aquele tanto de conteúdos da saúde junto com a espiritualidade para a gente. Né? Então é um avanço, nós estamos caminhando. E eu estava falando de Joana de Ângeles, né? Quem fala de Joana parece até que é minha íntima. Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela fala: somente quando estudado na plenitude, espírito para espírito e matéria, pode-se resolver todos os desafios e alargar as possibilidades de desenvolvimento do Deus interno. Ele está em nós. Esse ponto de Deus sempre existiu em nós. Não precisava da neurociência vir e falar, está ali, ó, naquela região do cérebro. Ele sempre existiu, Deus sempre esteve em nós. Né? E Joana fala, fica evidente que quanto mais consciência direcionada às energias dos nossos pensamentos, em vivências realmente genuínas, reconhecendo a nós mesmos pelas emoções, proporcionamos um crescimento moral ao homem capaz de transformar e alcançar a felicidade. O que Joana está falando aí? Dos nossos pensamentos enquanto energia, das nossas emoções, para que a gente consiga, de fato, transformar e crescer do ponto de vista moral. Ah? E aí, para a gente começar a pensar como é que a gente aprende, já que é um aprendizado, eu falei de 3 inteligências, a racional, emocional e espiritual, são aprendizados. Tudo que nós aprendemos precisa vir como estímulos. Então, nós recebemos os estímulos quando a gente ouve, quando a gente lê, quando a gente ouve uma música, quando a gente come, quando a gente recebe o tato. Os órgãos sensoriais são a porta para que a gente receba os estímulos. E aí a gente vai raciocinar, vai sentir, vai ter o pensamento, a interpretação que vai definir o nosso comportamento. Então, as sensações nada mais são do que tudo que entra.
O organismo vai processar e vai sair uma resposta. Por que isso é importante? Porque eu sou aquilo que eu me alimentei ao longo da vida. Não nessa única vida. Nós sabemos que, enquanto espíritos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, que definem o que a gente é hoje, são resultantes daquilo que nós temos dentro de nós, que entrou de alguma forma, pelos aprendizados de longas e longas e longas existências. Então, hoje, eu sou o resultado de tudo que eu aprendi nessas três inteligências, racional, emocional e espiritual, ao longo das minhas vidas. Seja em vidas passadas, ou em vidas, ou na vida atual. Então, ninguém dá aquilo que não tem, gente. Não tem. Né? E aí, a literatura espírita é muito bonita nesse sentido, tem uma mensagem de Chico que fala exatamente isso assim. Não adianta você querer. Eu não lembro mais o que ele falou, o que colhe do pé, mas eu vou falar o que eu gosto. Ninguém colhe jabuticaba do pé de manga. Não tem jeito. A jabuticaba vai dar jabuticaba. Por quê? Ela é fruto daquilo que ela foi conquistando ao longo da vida. Então, não queiram que o outro te dê aquilo que ele nunca teve. Ele só vai dar aquilo que ele tem para dar. E ele vai ter para dar porque ele tem uma inteligência racional, emocional e espiritual X que ele alcançou ao longo de toda a trajetória evolutiva dele. Então, que a gente leia bons livros, ouça boas músicas, assista palestras, assista bons programas, cuidado com aquilo que você deixa entrar dentro do seu cérebro, porque é isso que vai definir o que você pensa. Se define o que você pensa, vai definir o que você fala, vai definir suas atitudes. Isso chama atitude mental. Boas entradas é o alimento, maiores, melhores conexões neurais, qualificação do que eu penso, melhores ações e condutas. O pensamento nosso é energia, nós sabemos disso, enquanto espíritas, e aí tá para a gente orai e vigiai. Por que essa passagem é tão emblemática nesse estudo hoje? Porque se a gente ora, a gente se conecta com espíritos que vão nos intuir, nos vão auxiliar, para que a gente consiga pensar bem. Porque se eu consigo pensar bem, pensar de forma elevada, com certeza eu só vou falar aquilo que me vem ao coração de uma forma extremamente consciente. Quantas vezes a gente vira e fala assim, desculpa, eu não quis falar isso. Você pode, né, até pedir desculpas, mas aquilo saiu porque você pensou. Pode ter sido uma fala inadequada, mas aquilo estava dentro de você, senão não teria saído. Né? Então, por que a gente fala não reaja imediatamente a uma agressão? Porque o que tem dentro de você, no momento de ser agredido, você vai falar besteira. Ou vai fazer besteira. Porque naquele momento você não está conseguindo pensar claramente sobre a situação. É por isso que a gente brinca. Conta, respira, conta até 10, para dar tempo daquela vibração e você conseguir pensar realmente, fazer o peso daquela realidade. A sintonia, pensamento é energia, então eu vou sintonizar com aquele que me é semelhante. E cuidado, porque a depender do plug que você dá, você pode ser obsediado. Por isso que quando vocês chegam na casa espírita e pegam lá a senha e vão ao passe, o que é o passe? É exatamente essa troca de energia, porque o seu pensamento é energia. Né? E aí você vai ser beneficiado, porque você vai permitir sintonicamente, você vai ser beneficiado
com paz. Tá? E aquela neurocientista famosa descobriu o ponto de Deus. A gente sabe que o ponto de Deus no cérebro é muito lindo, gente. Se a gente for pensar em termos do ponto de vista do sistema nervoso central, as nossas emoções ficam bem internamente, como se fosse aqui atrás do meu nariz, no meu sistema límbico, ali no diencéfalo. A minha inteligência fica mais aqui na região temporal. E o ponto de Deus se conecta com a minha emoção, com o meu conhecimento e me dá a capacidade de fazer o bem, que é aquelas atribuições que eu falei com vocês. É muito bonito do ponto de vista neurofisiológico, né? E aí, quando essa neurocientista vira e fala assim, pronto, descobri que tem um ponto de Deus no cérebro. Não falou nada que a gente já não soubesse. Porque nós sabemos que Jesus falou com a gente, o reino dos céus está dentro de vocês. Vedas fala, tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. E vós viveis no meio de armazéns, cheios de riqueza, e morreis de fome à porta. Mostrando para a gente que Deus está em nós, que Ele tem um lugar em nós, que basta que a gente consiga aprimorar essa inteligência espiritual. E não tem como nós nos colocarmos enquanto espíritas, frequentarmos uma casa espírita e não estimularmos a nossa inteligência espiritual. Porque é nela que a gente acredita. Ela é a base da nossa crença, da nossa ideologia de vida, né? Então, que a gente saia daqui com esse propósito de pensarmos em termos de atitude mental, né? Que a gente vigie os nossos pensamentos, que a gente consiga pensar o máximo de tempo possível em coisas que sejam edificantes. Eu falo o máximo porque nós somos imperfeitos, então vira e mexe a gente está pensando coisa que não devia, né? Pensando maledicência e aí vai, né? A gente ainda não é perfeito, então a gente ainda vai escorregar muitas vezes, mas que a gente consiga vigiar os nossos pensamentos para que eles de fato sejam pensamentos edificantes, que a gente consiga controlar as nossas emoções, amadurecê-las para que a gente possa se comportar com o outro de uma forma, né, fraterna. Isso é a fraternidade. A fraternidade se dá na compaixão que eu tenho pelo outro, na paciência, na tolerância. Tudo isso, né, são treinos para a nossa inteligência espiritual. Então, pelo menos que vocês saiam daqui e, né, foi essa impressão que eu tive quando eu estudei Joana de Ângeles para trazer as palestras de hoje, a importância que é o nosso pensamento. É dele, é nele que começa todo o nosso processo, né, de edificação. Então, que a gente cuide bem dele, que a gente vigie e ore e rogue a espiritualidade amiga que nos auxilie dia a dia para que a gente possa conquistar essas três inteligências da melhor forma possível. Que a gente fique bem, que a gente volte para casa tranquilos e que a gente leve esse compromisso de não perder o rumo, o propósito, que é sermos cada dia melhores. Obrigada, gente. Boa noite para vocês.